dia, bem-vindos a mais uma live ao dia 1 de agosto, início de um novo mês, ok? Cá estou eu, Luís Paulo, Life Coach, hipnoterapeuta, licenciado em Educação Física, escritor, coach espiritual da abundância e da transformação. Hoje queria então brindar-te por teres chegado ao mês de agosto, teres passado por um mês incrível da energia de Sírios. Mês de julho foi um mês de grandes mudanças de vidas para melhor, como é lógico. E como não podia deixar de ser, vou beber o meu copo de água com limão. É importante começarmos amanhã a beber água com limão, ok? Experimenta aqui um bocadinho de limão dentro de água e ser a tua primeira bebida para desintoxicar aí os teus rins, fígado, isso tudo. Muito bem, hoje temos um tema que é refém. Ontem tivemos um tema incrível. Todos os temas são importantes, são desbravadores, são libertadores, são transformadores e principalmente de tomadas de consciência. Para nós despertarmos, para nós termos consciência de certas verdades. Absorvemos, aprendemos autoconhecimento para conhecermos melhor. Ontem fiz uma meditação incrível. Como estou a fazer formação de retiros, para fazer retiros, para ajudar pessoas, homens, mulheres. Ontem foi um exercício muito profundo, muito bom, sobre os nossos valores. Então é uma prática que eu adoro fazer como coach, como terapeuta, ajudar as pessoas a saberem exatamente quais são os seus valores. Porque quando nós sabemos quais são os nossos valores, é como se fossem as nossas crenças. Ok? São as nossas crenças, os nossos paradigmas. É aquilo que tu vais vibrar, é aquilo que é mais importante, são os teus pilares, é a tua verdade. Por exemplo, se um dos teus valores é o respeito, tu vais vibrar um respeito, as pessoas vão te respeitar. Se um dos valores é verdade, não mentira, não o ocultar, o esconder, se a tua verdade, portanto, se o teu valor é verdade, as pessoas vão ser verdadeiras, vão ser transparentes, vão ser abertas contigo, não vão esconder nada. Se esconderem, já foste. Estão-te a trair, é uma traição. Então é importante definir as coisas e dizer às pessoas isso, para elas estarem a contar, para depois não terem surpresas. Tenho uma pessoa da minha família que também, um dos grandes valores é a verdade. Ela gosta da verdade. E se nós mentirmos, pronto, acabou-se. Acabou-se, já não há mais conversa. Como fiz também, como publiquei hoje de manhã um story, um vídeo, em que a pessoa disse, olha, quando as pessoas começam a gozar comigo, a criticar, não sei o que mais, ela disse, tchau, bênção, tipo, vira costas. Também não temos que ouvir tudo das pessoas. Às vezes as pessoas acham que não devemos virar costas. A gente tem que virar costas se assim entender. Às vezes já ouvimos demais, já ouvimos o que precisamos de ouvir e pronto, acabou-se. Tipo, tchau, bênção, gratidão. Já sei com o que eu posso contar, já sei com o que iria contar. Então vamos a isto.
por vezes, agarramos-nos aos inimigos da liberdade. Agarramos ao que os outros dizem ou pensam. Agarramos ao medo de falhar. Agarramos ao amor do outro e à dependência. Agarramos a um emprego confortável que já não nos preenche. Agarramos à culpa. Agarramos à luta pela razão do nosso relacionamento, no nosso emprego ou no nosso núcleo de amigos. Agarramos ao dogma e permitimos que outros ditem as regras e os resultados da nossa vida. My God, agarramos estas coisas todas, tornamos reféns, não é? Tornamos dependentes destas situações que não são saudáveis. Às vezes temos que realmente perceber se estamos presos ou se estamos livres. E não temos que nos sentir presos. Bom dia, Emília. Não temos que nos sentir presos a certas situações, a certas relações, a certos comportamentos, a certos trabalhos. Não temos que sentir presos. Vimos aqui para sermos felizes, sermos livres. Se achamos que algo não está bem, não é isto que queremos, saímos. Nós temos que procurar realmente aquilo que nos preenche. Eu tenho a sorte de trabalhar onde trabalho, fazer o que eu faço como profissional. Portanto, eu tenho essa liberdade, eu escolho com quem eu quero trabalhar e o que eu quero fazer. Não, portanto, eu respeito-me. Eu ainda tenho esta sorte, esta liberdade de escolher onde trabalhar, com quem e como. Portanto, que me lembra, eu nunca trabalhei em nenhum sítio que não me identificasse, não gostasse. Por exemplo, este mês vou começar a fazer aqui umas aulas de hidroginástica e de pilates e de zumba no Parque Campismo Municipal. Eu é que quis, eu é que procurei, eu optei fazer isso. Podia fazer outras coisas, não é? Mas é esta a minha paixão, é esta a minha chama, é esta a minha luz, é esta a minha vibração mais elevada. É isto que eu tenho, que posso partilhar com os outros, a minha felicidade, a minha loucura saudável. É assim que me sinto preenchido. Então não tenho que me sentir refém, não é? De estar em maus ambientes, de estar em ambientes que não me identifico, que não seguem os meus princípios, os meus valores. Para mim o trabalho não é trabalho, é uma diversão. O que uma pessoa ganha no fim do trabalho, no fim do mês, é uma consequência da nossa paixão, da nossa dedicação. É assim que eu vejo a vida. É a minha maneira de pensar, a minha maneira de ver. Então agarramos ao passado e sentimos nostálgicos. Estou farto de dizer às pessoas, esquece o passado, esquece que o teu filho fez isto, esquece o teu ex-marido ou o ex-companheiro fez aquilo outro. Eu também já nem olho para o passado, para a última relação que eu tive. Não olho, esquece, não vale a pena. Uma pessoa só vai ficar triste, só vai ficar desiludido, só vai ficar, se calhar, com maus sentimentos para com essa pessoa. E não. Uma pessoa vibra no amor, portanto, dedicou-se e teve uma relação e deu todo o amor. Se não recebeu esse amor que entregamos, ok, não vou ficar preso, não vou continuar agarrado a uma coisa que não tem flow, não tem crescimento, não tem felicidade, não tem preenchimento. Então, fecha-se um ciclo. Nós
seres humanos, fechamos ciclos. Fechamos essa porta e seguimos em frente. Sem ressentimento, sem mágoas, sem rancores, sem medo, sem vibração de medo, sem tristeza. É gratidão. Segue em frente. Gratidão. Aprendemos alguma coisa com essa experiência. Tiramos lições disso. Tivemos bênçãos através disso. A nossa jornada tem que ser leve, tem que ser em paz, em amor, em aceitação, perdão e não sofrimento. Não se agarrem ao passado. Portanto, vivem o presente para quê? Para nós possamos atrair o futuro que nós desejamos, para alcançarmos a nossa melhor versão. E para fazermos isso, temos que viver o presente. Temos que fazer ações, ter atitudes, pensamentos que vão nessa direção. Então não percam tempo no passado. O passado foi uma referência, foi uma aprendizagem, foi uma lição, foi uma experiência. Ok? É isso que eu entendo. A vida é para ser vivida nesse sentido. Então agarramos ao futuro e sentimos preocupados e ansiosos. Realmente, quando nós olhamos para o passado, ficamos nostálgicos, ficamos tristes, ficamos revoltados, ficamos com raiva, ficamos whatever. E quando olhamos para o futuro, ficamos assim, ficamos preocupados. Portanto, ficamos preocupados por antecipação. Ficamos com ansiedade, ficamos ansiosos. E o que é que tu queres vibrar? No amor, na paz, na leveza, na felicidade, nas boas memórias. Então viva o presente. Viva o presente. Eu já ando a dizer desde o mês passado que em setembro vou fazer um retiro. Eu vou fazer o retiro. Eu estou a trabalhar para isso. A seguir esta live, eu vou fazer a minha ecstatic dance, o meu exercício, a minha prática de experienciar emoções, experienciar momentos, para poder partilhar, para poder ensinar a outras pessoas a sentir, a fazer meditações, a acessar muita informação, estes valores, desbloquear crenças limitantes, libertar-se do que já não te faz sentido, desapegar daquilo que não é nosso, que são dos nossos ancestrais. Então, quando nos agarramos a isto, assumimos a posição de refém. Quando te agarras ao passado, quando te agarras ao futuro, quando pensas em coisas que não te levam a lado nenhum, esquece. Porque quando começas a ter expectativas, espero que isto seja assim, que a outra pessoa faça assado, vais ter desilusão. Vai ser uma ilusão. Como é que tu sabes que o futuro vai ser assim? Viva o presente, faz para acontecer. Vais fazer um teste, um exame, vais fazer uma entrevista. Prepara-te para ser um sucesso. E se fizeres, se trabalhares no presente nesse sentido, vai ser um sucesso. Então, o que precisamos então de fazer para sair da posição de refém? Perguntas tu. O que é que precisamos então de fazer para sair da posição de refém? Perguntas, não é? Tomar consciência. Tomar consciência da nossa posição de refém é o primeiro passo para agarrar o que realmente importa, que é a nossa liberdade. Eu ontem também partilhei um post que era um pássaro que estava dentro de uma gaiola. E abriram a porta de gaiola. E esse pássaro tinha uma gaiola dentro da sua cabeça. E estava assim no parapeito de uma janela. O que é que esta imagem transmite? Que
o pássaro continuava preso, refém. Não estava dentro da gaiola, mas ele não voava. Ele achava que não tinha capacidade para voar, não tinha liberdade e não voava, ficou ali no parapeito. Portanto, é como aquela imagem também do prisioneiro que está numa prisão, que tem aquela janela que tem grades e vê as grades, enquanto o outro vê uma paisagem magnífica lá fora. Consegue sentir que está fora da prisão. Quantas e quantas pessoas ficaram presas que, no fundo, elas nunca se sentiram presas. O seu pensamento, a sua mente, o seu espírito, a sua alma estava fora, estava a viver fora ali da prisão. Como Nelson Mandela e outras pessoas que disseram: eu nunca estive preso. Portanto, houve pessoas que leram enquanto estavam presas, meditaram, imaginaram o mundo que estava à espera lá fora, o mundo que ele queria viver quando saísse da prisão. E é isso que nós temos que fazer. Qual é a vida que tu queres no futuro? Portanto, eu disse há pouco para não estar preso ao futuro e viver no futuro. Mas temos que ter objetivos, temos que ter sonhos. Como eu tenho este sonho, fazer retiros em Portugal, no estrangeiro. Agora vou trabalhar para isso. Vou estar agora no presente e fazer isso. Então, tens que perceber se estás refém de quê? Estás refém de alguma coisa. Teres essa consciência. Se tiveres essa consciência que não estás refém de nada, ótimo. Então, aproveita. Viva a vida. Se estás na profissão certa, feliz, ótimo. Se estás numa relação saudável, que estás a evoluir nessa relação, estás a ser respeitado, estás a ser amado, ótimo. É importante tu olhares para a roda da vida. Por isso é que eu, como coach, faço isso. Ajuda as pessoas a verem a roda da vida. Como é que estás em cada uma das áreas da tua vida? Tens que estar no máximo. Se não estás, então tens que fazer. Tens que ter todas as áreas da vida impecáveis. Para teres abundância, para atrair aquilo que mais queres na vida. Então podemos estar reféns do dinheiro e ter medo de o perder. Quantas e quantas pessoas gastam dinheiro porque têm medo que o mundo acabe, têm medo de perder o dinheiro, então gastam. Tens que perceber se estás endividado, se tens uma boa relação com o teu dinheiro, se tens liberdade financeira, se tens liberdade de tempo, se tens liberdade de pensar e realizar e pôr em prática aquilo que tu sonhas e idealizas. Podemos estar reféns de uma relação quando nos sentimos responsáveis pela felicidade da outra pessoa, seja no meio familiar, no emprego ou com amigos. Será que a felicidade dos outros e o equilíbrio da família depende de ti? Tu és o responsável disso? És só tu que fazes a coisa acontecer? Se as outras pessoas estão dependentes, ou então tu estás dependente do outro para seres feliz, tu não sentes-te bem, então precisas de estar com alguém para ser feliz. E se essa pessoa desaparecer, como é que é? Como é que fica a tua vida? Tens que ter amor incondicional, tens que te amar. Não precisas do outro para ser feliz. Tens que ser feliz contigo próprio, estás bem contigo próprio.
Podemos estar refém no meio envolvente, não cortando as correntes invisíveis que nos unem às pessoas de quem gostamos, com medo de serem rejeitados e de que elas deixem de gostar de nós. Não podes também estar a agradar o outro sempre e anular-te, com medo de perder essa pessoa. Tu tens que ser tu própria. A pessoa tem que aceitar. Se tu gostas de vestir de uma maneira, se tu gostas de sair, se tu gostas de fazer coisas e a pessoa não te deixa, não proíbe-te de fazer isso, e tu, para não perder a relação, abdicas disso, anulas-te. Não podes. Isso não é felicidade, isso não é amor, isso não é relação. Podemos estar reféns do nosso corpo, acreditando que este nos impossibilita de ir onde quisermos. Ok. Força aí, Emília. Beijinhos. Gratidão pela tua partilha, pelas tuas palavras, né? Diz a nossa querida Emília: olá, Luís, gratidão por este momento. Foi bom, fico feliz por continuares a dar-te aos outros. Agora tenho que sair. Gratidão, beijinhos. Força aí, amiga. E então, continuando aqui sobre o tema do refém, portanto, esta é uma das palavras para mim, um refém, prisão, prisioneiro, dependente, é das palavras mais negativas que pode existir, porque realmente nós somos livres, temos que ter esta liberdade de sermos quem somos e como somos. E as pessoas têm que gostar de nós como nós somos, ponto final. Então, podemos estar reféns das nossas emoções, deambulando entre o maior dos sorrisos e a maior das frustrações, várias vezes ao dia. Portanto, não tens que estar dependente das tuas emoções. Portanto, se estás triste, se estás em baixo, se alguma coisa te faz sentir emoções que não sejam da alegria e da paz, destas vibrações, destas emoções mais elevadas, então tens que não ser um ioiô, não permitir que as pessoas te façam sentir um ioiô. Tens que realmente trabalhar e estar sempre lá em cima. Fazer práticas diárias para te manteres lá em cima. Fazer exercício físico, rir, dançar, ouvir música. Podemos estar reféns da idade, acreditando que a mesma é impeditiva da realização dos nossos sonhos. Eu estou sempre a dizer às pessoas: vocês não são PDI, não são peso da idade. Esqueçam a idade que vocês têm. Sintam-se sempre jovens, façam atividade física, façam coisas que vos mantenha vivos, mantenha-vos com uma vitalidade, com uma força, com uma energia. Eu fico apaixonado a ouvir pessoas que têm 102 anos, 104, 106, que ainda têm tanto para dar, têm uma energia incrível. Eu já vi um senhor a dar hidroginástica com 96 anos ali, com uma energia, com power. Portanto, se nós continuarmos a fazer isso, esqueça a reforma, não vai haver reforma. Eu não vou parar quando me reformar. Vou continuar a fazer o que eu faço. Eu sei que se calhar posso não ter aquela energia, aquele power, mas não interessa, mas vou continuar a manter-me jovem. Podemos estar reféns dos nossos sonhos, ou melhor, podemos estar reféns dos sonhos dos outros pensando que são os nossos. Cuidado com isto. Cuidado com isto. Às vezes nós fazemos tudo para ajudar o outro e tu, e os teus sonhos. E depois a coisa deu para o torto. E o que é que aconteceu? Perdeste a tua vida. Viveste para os outros, para agradar os outros, para o outro ter sucesso e ficaste para trás. O sonho universitário ou laboral que os pais querem para o filho e que nada tem que ver com os seus verdadeiros desejos e talentos.
Quantos pais querem que os filhos sejam aquilo que também foram ou aquilo que não conseguiram ser? Nós temos que permitir, deixar que os filhos façam aquilo que gostam, sigam os seus talentos, as suas habilidades. Então, o sonho do carro, da casa, do marido ou da esposa ideal e da conta bancária com determinada quantia. Ok, pode ser um sonho, mas não vivas só em função disso e esqueces tudo o resto, esquecer os amigos, a família, passares por cima uns dos outros. Cuidado, porque um dia quando a gente morrer não levamos nada, fica tudo cá, fica para os outros. Recordo-me que há uns anos atrás uma aluna minha que trabalha no banco disse: professor, havia um homem que tinha 1 milhão de euros na conta. Trabalhou uma vida toda para juntar dinheiro para poder depois viver a vida. E teve um cancro. E não aproveitou esse dinheiro. Não viveu. Não desfrutou. E esse dinheiro nem conseguiu salvar a saúde dele, a doença dele. Não conseguiu eliminar a doença dele. E esse dinheiro fica para quem? Para os filhos. E ele não viveu nada. E os filhos sempre avisaram: pai, tira férias, pai, faz, realiza os teus sonhos, faz, vive a vida. O sonho ilusório da comparação alheia e não baseada na verdade interior. Muitas vezes, né? O nosso vizinho compra um carro XPTO, tu compras um melhor. O vizinho compra roupa, uma casa e tu fazes algo melhor. Bom dia, Núria. Então, não te iludas, não te compares com os outros. Não queiras ser melhor que os outros. Ser melhor que tu todos os dias. Melhor que ontem. Ser melhor que tu. Melhor ontem que tu. Ontem foste de uma maneira, portanto, fizeste uma prova, fizeste algo. Para a próxima faz melhor. Copiamos dos outros o que julgamos querer, até ao momento em que nos sentimos aprisionados sem perceber porquê. Todos os sonhos que eu tive, coisas que realizei, o trio elétrico, o evento na Nadia, sei lá, tantas coisas que eu fiz. Palestras, concertos, taças titanas, eventos. Todos vieram da minha imaginação, do meu coração. Segui o meu coração, segui a minha intuição. Nada foi, realmente houve um evento, sim. Eu estava a ver a Belaia quando estava no seu auge, e disse assim: uau, era tão fixe convidar esta mulher aqui para a Figueira da Foz, trazê-la para aqui para fazer um evento. Depois houve um amigo: pensa nisso, faz isso. É possível. E eu achava que era impossível. Porque, não é? Esta pessoa não conhecia lado nenhum e estava no seu auge, uma vedeta, uma figura VIP. E consegui. E com a ajuda desse meu amigo. Nesse preciso momento, estamos reféns. Quando estamos a pôr em prática isto que estou aqui a partilhar contigo. Então tens que perceber exatamente se tu estás refém. Se tu estás a fazer as coisas não por ti, não pela tua essência, não porque vem do teu âmago, do teu interior, mas porque estás a copiar, estás a ver lá fora, estás a imitar, estás a não ser verdadeiro, a ser
estás a escutar o teu ego e não a tua intuição. Então é importante fazer esta análise depois desta live. Eu espero que tenhas tido alguns insights aqui, algumas inspirações para perceber se realmente estás refém ou não. Então sai dessa prisão. Não é bom, não é saudável. Portanto, se estás reféns das nossas escolhas, eu cheguei a ouvir, tipo assim, tu fizeste as tuas escolhas. Eu fiz as minhas escolhas, sim, eu não carreguei esse sentimento de culpa, responsabilidade. É fácil das pessoas culparem o outro, porem as desculpas no outro. Eu fiz essa reflexão e fiz as minhas escolhas consoante os meus valores, consoante a atitude que a outra pessoa foi tendo. Se a outra pessoa está a ter atitudes que vão contra os meus valores, se estão a desrespeitar-me, eu faço as minhas escolhas. Então faz as tuas escolhas. Não sejas refém às vezes do que os outros dizem. Às vezes os outros querem nos convencer que nós é que estamos errados, nós é que somos os culpados. É fácil lançar a batata quente para o outro, mas tens que fazer essa filtragem, tens que analisar aquilo que tu ouves e aquilo que tu sentes. Quando tomas consciência de que estás refém, tomas consciência de que precisas de liberdade. Então, às vezes, tomamos esta consciência que estamos a ser reféns de algo que não nos está a fazer feliz. Algo que não está coerente. Às vezes as pessoas dizem, mas não fazem. Nós temos que olhar para as atitudes do outro e para as tuas atitudes. E não o que os outros dizem. Então tens que perceber se estás refém, prisioneiro, a algo que é tóxico, algo que não te faz sentir feliz, algo que não te faz sentir realizado, algo que não te faz sentir amado. Então analisa isso, toma essa consciência. Se estás a vibrar no amor ou no medo, se estás a vibrar na liberdade ou na prisão. Ok? Quando tomas consciência de que precisas de liberdade, tomas consciência de que precisas de mudar. Quando sentes que estás ali sufocado, estás ansioso, estás a perder energia, não estás a ser tu próprio. Nem sabes o que é que estás a ser, estás a ferir a tua alma, estás a magoar, estás a atrofiar a tua alma. Se tu sentes isso, sai fora. Foi um prazer, para mim basta, chegou ao limite. Mas é importante de falar, haver conversa, haver diálogo, explicar o que é que estás a sentir. Foi o que eu fiz. Fui falando, fui alertando. Olha, vamos fazer mudanças, vamos fazer isto, vamos ter outras atitudes. Vamos salvar a nossa relação. E quando não há respostas, não há retorno, não há continuidade, não há flow, esquece. Não há flow. É um a remar numa direção e o outro a remar noutra. As relações ou os casais até podem remar em direções diferentes. Caminhos, ou melhor, em caminhos diferentes. Não é um puxar para a frente, outro puxar para trás. As pessoas têm a liberdade de serem livres de... Uma pessoa pode ser, sei lá,
pode ser sonhadora e realiza muitos sonhos e faz muitas coisas, e outra pessoa pode ser assim mais pacata, não tem sonhos, não tem nada, e está tudo bem. É preciso haver respeito, haver aceitação, querer estar e incentivar e apoiar e saber então como é que foi, correu bem, gostaste, olha, vou dar uma dica, à próxima faz assim, faz assado. Sentir que a outra pessoa se preocupa, que a outra pessoa está contigo. Está contigo. Quando tomas consciência de que precisas de mudar, sabes que qualquer mudança apenas acontece com ação. E ação, não é palavras. Tipo assim, não é? A outra pessoa diz, é sempre a mesma coisa. Comes e não lavas a louça. Lava a louça. Arruma as coisas no sítio certo. Tens a roupa suja. Põe num saco. Põe num cesto a roupa suja. Não deixes aí por ir pelo chão, pela casa. Sabemos, temos a consciência, precisamos mudar. Fazer mudanças. Mas depois não há ação, vai correr mal. Tem que haver ação. Ação direciona e consistente. Ou melhor, ação direcionada e consistente, ok. E às vezes as pessoas dizem, olha, não custa nada fazer isto, aquilo, aquilo outro. Ok. E uma pessoa até faz. Faz e continua. Ou melhor, nem reconhecer assim, parabéns, uau, gratidão por ter falado disto e estás a fazer isso. Reconhecer, valorizar, elogiar. Ação que depende de ti. Tem que ser uma ação que depende de ti. Portanto, tu podes fazer isso. Tu podes mudar isso. Essa mudança depende de ti. Agora, se não fizeres, a coisa vai correr mal, vai se calhar descambar. Quer nas relações, quer no trabalho, quer nos amigos. Tipo, imaginemos que diz assim, olha, traz isto, vamos fazer um almoço, leva isto. Tu ficas encarregue de fazer estas coisas. Depois não faz. Ou chegar a horas, não é? Vamos ao cinema, vamos a um espetáculo. Ou compra os bilhetes, depois não. Ou reserva os bilhetes, isto e aquilo outro, e depois não faz. Vai correr mal. Se certas ações, certas atitudes, comportamentos dependem de ti e tu falhas, ai os valores da outra pessoa, vai correr mal. Então está na altura de entrar em ação, não está? Se queres muito uma coisa, alcançar uma coisa, tens que entrar em ação. Não basta só palavras. As palavras o vento leva. É preciso ação. Motivação tem ação. Motivação tem ação. Para estares motivado, não é? Queres fazer uma coisa, motivação tem que haver um motivo para entrar em ação. Estás motivado para emagrecer, perder peso. Tens motivo. Então entra em ação. Só consegues perder peso se fizeres mudanças. Ok? Então fica aqui a pergunta de hoje. O que precisas de fazer agora para sair da posição de refém e resgatares a tua liberdade? Ok? Cá estou eu, na natureza. Cá estou eu, livre.
livre de ser quem eu sou, livre em que por vezes uma pessoa está num ambiente que não é elogiado, não é amado, de certa maneira, que não é admirado, que não é respeitado, sei lá. Que às vezes as pessoas desprezam, whatever. Pode estar nesse ambiente, em família, numa casa, que não é um lar. Se for um lar, seria diferente. Ou numa profissão, ou num grupo de amigos. Podemos sentir isto tudo, em que estamos invisíveis, em que estamos esquecidos, em que estamos ali num cantinho, arrumados. Não é nada bom, para não. Então, tu podes ser livre, estar sozinho, ou escolher outro tipo de ambiente, outro tipo de pessoas que te rodeiam e que te respeitem e te admirem e que gostem de ti e que se preocupem contigo. Façam perguntas do género: então, como é que correu hoje a tua manhã? Olha, então como é que correu hoje a tua tarde? Há pessoas que fazem essas perguntas. Como é que correu hoje a tua manhã? Como é que correu hoje a tua tarde? Como é que correu hoje o teu dia? Uma pergunta tão simples. Então espero que tenhas a consciência de onde estás e com quem estás e como tu estás. Então cuida de ti, olha por ti. Portanto, não te deixes aprisionar, não te deixes ser refém de algo que realmente não te leva a lado nenhum, não te leva à tua melhor versão. Ok? Então, ser feliz e faça os outros mais felizes. É isso que eu te posso dizer. Ser feliz e faz os outros mais felizes. Quando tens amor por ti próprio, amor próprio, gratidão, quando tens amor próprio por ti, tens essa liberdade, não precisas disso dos outros, porque tu próprio cuidas de ti, tu próprio dás isso a ti próprio. Chega, basta. Porque consegues ser livre, consegues ser tu próprio. Consegues não te anular, consegues não dar tudo, esgotar tudo ao outro e esquecem de ti. Então amanhã hoje foi um tema longo, como ontem. Foram 2 páginas. E amanhã vamos ter 3 níveis de presença. 3 níveis de presença. Então bora lá, power on. Vou fazer a minha ecstatic dance, a minha yoga do riso, 10 minutos a rir. Que é para começar com good vibes, boas vibes. E hoje tenho um dia grande, um dia longo à minha frente. E estou muito grato, muito feliz por assim ser. Foi a vida que eu escolhi. Não sou refém do meu trabalho, não sou refém do que eu faço. Sou livre. Eu escolhi, foi a minha escolha que tem como base os meus valores. Eu faço isto para ajudar os outros, para alegrar os outros, para divertir os outros, para fazer os outros felizes, para aliviar algum desconforto, alguma infelicidade, alguma angústia, algum stress. Eu quero que as pessoas se sintam felizes. Portanto, tenho uma aluna de hidroginástica que fazia as minhas aulas de manhã e à noite, no mesmo dia. Porque dizia: olha, professor, o meu trabalho, o meu ambiente de trabalho é horrível. Então é aqui, nestas aulas, que eu
consigo resgatar, que eu consigo buscar força, energia para a minha vida. Ainda me recordo quando comecei também a dar aulas de spinning, há quase 30 anos atrás, há 26 anos por aí, dei durante 11 anos aulas de spinning. Bom dia, Yolanda. Então, houve uma aluna que eu fiquei espantado, porque dava aulas, não é? Para a malta jovem, pessoal que estava na universidade, e havia uma senhora já com os seus 50, por aí, que já fazia aulas comigo há 6 anos. E eu assim, amiga, o que é que você está aqui a fazer no meio destes jovens? Como é que escolheu esta modalidade, esta aula, para fazer? Todas as semanas, todos os meses, 6 anos. E comigo. E ela disse, Luís Paulo, tive uma separação muito difícil. Uma relação, amava o meu marido, só que não dava. Como casal não dava, mas estamos amigos hoje. E ela disse, olha, eu vinha às suas aulas porque era nas suas aulas que eu vinha buscar força. Força para superar essa dor, essa mágoa, essa frustração, essa tristeza. Então, para mim, estas partilhas, mais uma vez, se eu nunca tinha abordado a pessoa, se eu nunca tinha perguntado a essa pessoa isso, eu nunca saberia o quanto estava a ajudar pessoas daquela maneira. Portanto, eu percebi que para mim exercício físico não é só físico, é também emocional, é energia, é espiritual, é alma. Por isso é que eu adoro estes pilares. Somos mente, físico, espiritual, energia e emocional. Somos estes 5 pilares. Então eu vivo em função e cuido desses 5 pilares, eu próprio, para poder cuidar dos outros. Então tenho essa autoridade, essa capacidade de ajudar as outras pessoas a estarem bem. Porque eu sei como ajudar-me a mim próprio, sei como ajudar os outros. Porque eu já passei por isso e sei as melhores ferramentas, as melhores técnicas para estarmos na nossa melhor versão. Por isso é que há pessoas que me dizem, Luís Paulo, admiro, invejo a tua vitalidade, a tua força, a tua energia. És incrível, és espetacular. Por isso é que as pessoas, mesmo algumas vão às minhas aulas de Zumba na praia de manhã e à tarde. É assim. Bora lá começar em grande o mês de agosto. Portanto, eu prometo amanhã partilhar um bocadinho o que é, em termos de astrologia, em termos de energia, em termos de espiritualidade, o que é que podemos contar com este mês de agosto. Eu gosto de fazer esse estudo, essa análise, para saber exatamente os melhores dias e os piores dias de tomarmos decisões e perceber às vezes as sensações. Eu, por exemplo, hoje estava de manhã o céu um bocado nublado, com nevoeiro. Eu já ontem senti que no meu corpo que ia estar assim hoje. O meu corpo sente de véspera como é que ele vai estar. Úmido. Vai estar assim um bocado... sentir a alma assim, a nossa aura sob pressão. Ou o peito assim apertado. Portanto, tem a ver com o tempo. Ok. Então, hasta amanhã. Estamos juntos. Aproveita este mês de agosto, porque ele tem gosto. Então, aproveita este mês com gosto. Vive as coisas com gosto, com prazer. Ok? Beijinhos e abraços.